Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante sempre. Aqui estou eu, pastor Vanderlei Duarte, sempre com uma palavra de Deus para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida e também a sua família. Não existe nada místico em nossos vídeos, pelo contrário, Bíblia aberta, coração voltado aos céus e sempre crendo que amanhã será melhor do que hoje. Nunca fugindo da minha responsabilidade como doutrinador, como cristão, como praticante da palavra, como pregador do evangelho, e essa é a minha missão dentro sempre dos princípios que são irrevogáveis. Sempre abrindo as escrituras e mostrando para você aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode e como você deve viver sobre a prática viva da experiência da fé cristã nos dias atuais. Infelizmente, muitas pessoas vivem aquilo que nós entendemos como religiosidade e pensam que estão vivendo de acordo com as Escrituras. Não trazem a prática do texto e do contexto que está bem descrita em cada folha quando nós aprendemos a folhear, a riscar, a estudar, a compenetrar dentro da palavra de Deus. Uma certa vez uma senhora me disse: pastor, é tão complexa a Bíblia. Eu disse: não, é mais difícil viver longe dela do que observar aquilo que está escrito nela. A diferença é que um livro você lê com os olhos do intelecto, a Bíblia você precisa ler com os olhos da alma, você precisa ler com o discernimento de espírito, e isso não vem em uma cadeira acadêmica. Você precisa buscar de Deus essa unção para que Ele fale com você, para que a palavra saia do papel e se materialize na sua vida. Uma oração será feita e eu creio que Deus, Ele falará ao seu coração de uma forma extraordinária. Nós vamos aprender hoje no Evangelho de Mateus em um texto que eu acho imprescindível para nós, pois nós cristãos não podemos nos eximir de nossas responsabilidades. Quando eu digo responsabilidades, não são aquelas somente a pagar os nossos boletos, a ser pontuais em nossos compromissos, em não adulterar, em realmente viver uma vida honesta aqui na terra ao qual nós estamos inseridos, mas na responsabilidade de praticar aquilo que aprendemos. E isso nos torna mensageiros do Evangelho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como é bom estarmos revestidos do poder e da capacidade divina, pois somente com esse poder e com essa capacidade nós conseguimos suportar a fraqueza dos mais fracos, e principalmente daqueles que convivem mais perto de nós, os nossos familiares, sem julgarmos ou sermos grosseiros ou agressivos, mas mostrando a luz para quem está no escuro, mostrando a direção para quem está perdido. E essa capacidade, ela vem do Altíssimo para com as nossas vidas. É interessante dizer que tanto o grupo dos escribas e dos fariseus, eles eram formados por homens extremamente intelectuais e que zelavam com um zelo extremo a prática do Pentateuco. No entanto, devido a tanto conhecimento, eles se tornavam meio que ignorantes e meio que grosseiros, e até mesmo eles se envolviam em uma capa, aquela capa do nós podemos fazer o que quisermos, mas vocês os plebeus, aí sim, vocês devem praticar a ferro e fogo. Era como se fosse um 2 pesos e 2 medidas. Hoje em dia, os fariseus ainda continuam atuando, mas é claro, com outros nomes. E é por isso que nós precisamos da capacidade de Deus para não agir da mesma forma que os mesmos agiam. Por isso que Jesus foi bem claro, que a vossa justiça exceda, ou seja, que a vossa justiça ela passe, ela seja acima dos escribas e dos fariseus, porque senão, de modo nenhum, vocês vão entrar no reino dos céus.
Isso me faz lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Abra lá, por favor, pois o Evangelho de Lucas, ele fala sobre o filho pródigo. Mas hoje eu não quero me deter dentro do contexto do filho pródigo, e sim do irmão dele. O filho pródigo, todos nós sabemos que ele gastou o que era do pai, e era a herança que ele lhe pediu, com as meretrizes, e comeu o pão que o diabo amassou. No entanto, o irmão, aquele que ficou em casa, ele logo se assusta quando o filho volta para casa. Aqui no Evangelho de Lucas 15, 25 diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e agora foi encontrado. O irmão mais velho, ele nos deu um exemplo exatamente do que Jesus se refere neste texto. Ele agiu semelhante aos escribas e fariseus, porque no coração do irmão mais velho, o filho mais novo, ele não precisava de uma festa. A grande verdade, ele pensava que o filho mais novo precisava de uma lição de moral, precisava de uma repreensão séria, precisava ficar de joelho no milho, precisava ser exposto, até porque ele voltou e voltou fracassado. Ele, quando pede a herança do pai, ele está dizendo assim: Pai, eu não quero mais viver debaixo dos teus cuidados. Então, literalmente, ele se afasta do pai. Só que quando ele chega, o pai não lhe trata como ele esperava ser tratado. O pai não lhe trata como realmente, humanamente falando, ele deveria ser tratado. O pai faz uma festa. E isso confunde o coração do filho. E por quê, pastor? Porque a justiça do pai excedeu a justiça dos homens. Para a justiça dos homens, o filho merecia ser castigado. Mas, naquele momento, o pai, conhecendo o coração do filho, e como o filho já vinha sofrendo no meio ao qual ele optou viver distante do pai, o pai o surpreende. O pai faz o que realmente um cristão genuíno precisa fazer. O pai não expõe o filho ao ridículo, mas o pai primeiro trata as feridas. É muito importante compreendermos o agir de Deus nessa situação. Porque se nós agirmos como o ímpio age, nós seremos igual a eles. Agora, se nós fizermos como Deus, Ele nos dirige em Sua palavra. O pai, ele coloca azeite nas feridas, ele coloca vinho nas feridas. O pai, ele trata daquele homem, ele faz como bom samaritano. Ele não passa de largo como sacerdote e como levita lhe passaram. Ele se preocupa com aquele filho. E eu quero que você entenda, se não houver amor, de nada há valor. Paulo, ele transcreve na carta dele aos Coríntios, capítulo 13, na primeira, que não adianta você ser como um sino que é bonito e grande por fora, mas é oco por dentro. Se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, então que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Ah, pastor Vanderlei, mas eu só preciso entender que aquela pessoa precisa de uma grande lição. É claro, ali é uma parábola, é uma forma de nos ensinar de uma maneira aplicada. Só que tudo tem o seu tempo. E se nós agirmos exatamente como o mundo age, então qual será a diferença? Muitas famílias agem exatamente como o irmão do filho pródigo. De repente alguém caiu, despreza.
O filho está com problemas? Joga para qualquer lugar. A filha está passando por lutas? Quer saber? Essa aí é uma desviada. Calma. Não é isso que o Senhor nos orienta. No Evangelho de João, no capítulo 8, a mulher pega em ato de adultério. O Senhor realmente trata com aqueles que queriam apedrejá-la. Um a um, saem dos mais velhos aos mais novos. E fica só ele e a mulher. E ali sim, ele estende a direção àquela mulher. Nem eu tampouco lhe condeno, mas vá e não peques mais. Existem certas situações que você precisa compreender o agir de Deus. Jesus não expôs a mulher ao ridículo, mas ele não deixou de exortá-la. Quando alguém cai no pecado, a maioria das pessoas querem expor a pessoa ao ridículo e não tratam do pecado. Jesus protegeu aquela mulher da ira e também do sarcasmo daqueles que estavam em volta dela, mas Jesus não deixou tratar do pecado, não deixou de tratar o pecado. Você compreende isso? Como ele consegue ser amor e como ele consegue ser pai também? É exatamente isso que o pai do filho pródigo está fazendo. Ele está blindando o filho dele das acusações, mas ele não deixa de trazer um ensinamento, tanto ao mais velho quanto ao mais novo. O mais novo, ele já vinha sofrendo, então o pai deu um acalento para ele. O mais velho já vinha carregando dentro de si um complexo de inferioridade, um espírito maligno da rejeição, e o pai lhe traz um novo ensinamento. Como Deus é perfeito, não é? Existem pessoas que precisam de uma mão estendida, não de um chute. Precisam de um apoio, de alguém que segure pela mão, de alguém que diga: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. É exatamente assim que veremos a unção de Deus se manifestando. A Bíblia nos fala em Malaquias 3,18: então outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por isso, coloque um ponto final nessa rixa entre você e seu irmão. A sua justiça precisa exceder a dos escribas e a dos fariseus, porque senão, de modo nenhum, você vai conseguir entrar no reino dos céus. Pare com essa rixa com o pastor da sua igreja. Porque, sabe, eu gostava do outro pastor, esse que chegou, sabe, ele nem me cumprimenta direito. Pare com essa rixa, vai lá e sirva. Sirva com alegria, sirva com unção, seja uma bênção no ministério desse pastor que Deus colocou aí na sua cidade. Sabe, querido, eu sou pastor e eu tenho comigo que não há diferença entre a minha pessoa e a pessoa das minhas ovelhas. E isso não é falsa modéstia, nem discurso para que você goste mais ou menos de mim, não é isso. Eu vejo que para Deus todos somos iguais. É claro, existem responsabilidades, existem unções, e a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, existem certas ovelhas que eu aprendo com as ovelhas. Eu sempre costumo explicar para os pastores que existem cidades que Deus nos manda e somos bênção naquela cidade, e o povo daquela cidade é bênção em nossa vida. Então, é uma troca mútua. Nós aprendemos muito quando ouvimos a voz de Deus. Então, seja você pastor, meu amigo, pare com rixa com as suas ovelhas. Você foi mandado para pastorear a igreja. Então, pastoreie com carinho, com exatidão. Às vezes você vai encontrar um filho pródigo e você precisa saber recebê-lo com festa. Ou às vezes você vai encontrar um filho mais velho e você vai precisar ter discernimento espiritual para saber lidar com ele. Observe, o pai não rejeitou o mais novo e também não rejeitou o mais velho, mas ele abençoou o mais novo e abençoou o mais velho. Essa é a figura de um pastor à frente de uma igreja. Se você for menino espiritualmente, você pode perder tanto mais velho quanto mais novo. É interessante isso porque dentro de um contexto bíblico, falando sobre igreja, o pregador ele precisa ter a sabedoria para saber ganhar o mais novo e ter o discernimento para não perder o mais velho. Por isso que a mensagem não pode ser uma mensagem enlatada. É necessário buscar de Deus para que o alimento saia na proporção e possa sustentar cada filho que vem buscar da palavra que sai da boca de Deus através da vida de um pregador.
Vamos falar com Deus? Vamos orar? É momento de falar com Ele. É momento de oração. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor. Hoje o Senhor nos deu uma mensagem. E essa mensagem fala sobre exceder a justiça. Meu Pai, às vezes nós pensamos exceder a justiça, então eu tenho que agir com mais rigor. E na grande verdade é o contrário. Eu preciso praticar a tal ponto de que eu não me compare com aqueles que só fazem uso da lei, mas não vivem sobre a lei. Aqueles que vivem, meu Pai, com 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos ser diferentes, ó Pai. E é por isso, meu Deus, que eu oro por cada pessoa que nesta hora clama a Ti comigo. Católica, espírita, evangélica, que tenha ou não religião, mas que precisa do Teu poder. Meu Deus, que haja equidade no coração desta pessoa. Que o Espírito do Senhor se manifeste sobre a vida dela. E que ela possa, meu Pai, em meio às trevas, enxergar a luz. Ó Pai, nós repreendemos todo e qualquer agir de Satanás. E dizemos a você, espírito do mal, saia, suma, desapareça, bata em retirada em nome de Jesus. A mágoa, o rancor, a tristeza, o ressentimento, o ódio, a rixa boba que havia entre os parentes, a família, que caia por terra. Pai, eu abençoo a vida dos teus e creio que a partir de agora eles estão abençoados e guardados por Ti. É a minha oração em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor sempre. Que Deus fale mais ao seu coração a cada dia. E não se esqueça que a sua justiça se exceda mais do que a justiça dos católicos da sua família, do que dos evangélicos da sua família, do que dos espíritas da sua família, do que daqueles que defendem uma bandeira e fazem parte da sua família. Isso é ter um coração igual ou semelhante ao de Cristo. Senão, de modo nenhum, nós conseguiremos herdar ou entrar no reino dos céus. Aprenda uma coisa, o critério será mais rígido para aqueles que estão experimentando da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ele te escolheu, Ele te chama. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações e compartilhar e escrever abaixo. Escreva abaixo: eu abençoo fulano, eu perdoo fulano, eu abençoo ciclano. Você precisa hoje abençoar alguém, ou deixe o nome de alguém aqui embaixo para as orações. Nas minhas orações eu peço ao Senhor que abençoe os nomes das pessoas que estão escrevendo nos vídeos do YouTube, tá bom? Um forte abraço, fique na paz, fique na graça de Deus.